Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A nossa anotação de processo civil de hoje, ela vai tratar a respeito das ações cautelares. E esse vídeo está sendo gravado em homenagem à minha querida aluna Jéssica Ribeiro, do 9º período aqui da Faculdade Cândido Mendes de Nova Friburgo. E aí ela me pediu, inclusive, para que dedicasse essa aula a toda a turma do 9º período. Então, pessoal, essa é para vocês. Jéssica, obrigado pela contribuição aí. Estou fazendo esse vídeo para explicar para a Jéssica e para todos vocês, por derivação, a distinção entre os institutos básicos da teoria geral do processo: ação, processo e jurisdição. Muito a grosso modo aqui, no que nos permite esse breve intervalo de tempo, aquela ideia inicial de que a ação é um direito fundamental que todos nós temos em abstrato, de, em alguns casos em concreto, retirar o Estado juiz da sua inércia. E aí não é à toa que essa garantia fundamental recebe esse nome, o direito de ação. Direito de ação como o direito de fazer agir, o direito de reivindicar o exercício pelo Estado da tutela jurisdicional. Muito basicamente essa é a noção, grosso modo, de ação. A contrapartida em relação ao exercício do direito de ação é a jurisdição prestada pelo Estado. Vejam que a ideia de ação nos remete já à ideia de jurisdição. A ação, um direito exercitável por todos, uma garantia fundamental de, em um caso concreto, retirar o Estado da inércia. E você retira o Estado da inércia para quê? Para que ele exerça a jurisdição. Vejam, a necessidade do exercício do direito de ação, ela já deriva mesmo de uma das características da jurisdição, e aí sua inércia. A jurisdição ela é inerte. E aí qual é a ideia de jurisdição? Muito basicamente também a atividade desempenhada pelo Estado de concretizar normas jurídicas. Então, muito grosso modo falando, a ação ela é representada pela petição inicial. A doutrina já não discute que hoje em dia a noção de ação não se resume à petição inicial. Eu estou aqui propositalmente tratando com uma redução desse conceito. E a jurisdição seria, então, aspas, a sentença, o exercício pelo Estado dessa atividade que ele chamou para si com exclusividade. Também nós sabemos que não existe a possibilidade do Estado exercer jurisdição somente na sentença, mas ele pode exercer jurisdição por meio das decisões interlocutórias, e eu estou propositalmente fazendo aqui uma redução. E o que une um conceito ao outro, o que une a ação à jurisdição, é a ideia de processo. Processo visto então como um instrumento que se disponibiliza ao Estado para que ele possa exercer então o exercício da função jurisdicional. O processo seria um instrumento, o elo que liga o exercício do direito de ação ao exercício da função jurisdicional. Isso se dá então de forma legítima por meio do processo. O que será que esses três institutos teriam a ver então com a ação cautelar, que a nossa querida colega Jéssica, por meio de um post, de uma resposta a um vídeo que eu fiz, sugeriu que a gente tratasse? Porque, senhores, o novo código, ele inegavelmente ele acabou com os processos cautelares. Então, tem gerado dúvida em alguns colegas, talvez tenha sido por isso que a Jéssica indagou e sugeriu a elaboração desse vídeo, e foi um dos motivos pelo qual eu aceitei a sugestão dela. O fato do código ter acabado com o processo cautelar não pode, em nenhuma hipótese, conduzir a uma conclusão de que não existe mais a tutela cautelar. Isso seria um grande equívoco. Só o que o código fez foi acabar esse elo que liga o exercício da ação com o exercício da jurisdição. Então, em que pese o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, ter realmente acabado com o processo cautelar, isso não nos conduz à ideia de que não existe mais tutela cautelar. E do mesmo modo, também existe ainda, assim como existe a tutela cautelar, também ainda existe as ações cautelares, que é o exercício do direito constitucional de ação de requerer ao Estado a prestação da tutela jurisdicional. Se a tutela jurisdicional requerida é a tutela cautelar, a ação também será cautelar. Uma primeira novidade do novo Código, então, é ter acabado com o processo cautelar, mas nós já vimos que permanecem as ações cautelares e a jurisdição cautelar. E aí tem uma outra característica, tem uma outra importância do novo Código. Ele não trata mais das cautelares típicas. E aí, no Código Antigo, nós tínhamos algumas cautelares típicas.
Mas a doutrina e a jurisprudência já era clara em aceitar a existência de cautelares atípicas, lá do artigo 804 do Código 73, o que se chamava naquela época poder geral de cautela. Então nós tínhamos algumas cautelares típicas, com procedimentos típicos, processos típicos, que resultavam na concessão de uma medida típica. E como é que está hoje em dia? Nós demos uma importância maior a esse poder geral de cautela. E o Código não trata de cautelar típica nenhuma. Assim como ele não trata do procedimento, não existe mais um processo cautelar autônomo, também não existe cautelares típicas. Agora, todo e qualquer cautelar, ela é concedida por meio de um poder geral de cautela, que o novo Código vai nos trazer ali no artigo 300. Do artigo 300 ao artigo 302. Uma nova mudança do Código é que não existe mais, por exemplo, a tutela antecipada. O Código trata de tudo isso lá na tutela provisória. E a tutela provisória poderia ser, então, de evidência ou de urgência. A tutela provisória de urgência se subdivide em tutela antecipada e a tutela cautelar. Então, perceber a distinção dessas figuras, os institutos tradicionais do processo, ação, processo e jurisdição. Não existe mais processo cautelar, mas existe ação cautelar, que é o requerimento de alguma intervenção do Estado, de natureza cautelar, e a jurisdição cautelar, que é o exercício do Estado, a prestação da tutela cautelar. Então, espero ter respondido aí sua dúvida, querida Jéssica. E aí, complementando, também não existe mais as ações cautelares, os pedidos típicos. Você vai pedir qualquer providência que tenha aí natureza cautelar. Eu trato mais especificamente da tutela cautelar no meu Anotações de Processo Civil, volume 1. Então a gente se encontra em breve num novo vídeo. Espero que a Jéssica e os demais colegas tenham gostado. E aqui vou fazer um pedido para os senhores. Por favor, curtam a minha página no Facebook, ajudem a divulgar, compartilhar as informações no meu perfil do Facebook. Temos também a conta do Instagram e o canal no YouTube. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.